Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante nos nossos corações. Vamos dar abertura em mais uma reunião de adoração ao nosso Criador, fazendo a leitura no livro de Eclesiastes, capítulo 2, do versículo do 1 ao 6. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria, portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse: está doido? E da alegria de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar minha loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, eu te dou graças pelo dom da vida, pela oportunidade que o Senhor nos concede a cada dia e a cada manhã. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um de nós, pela vida das nossas famílias, dos nossos filhos, netos. Obrigado por tudo. E rogo que o Senhor abençoe cada um com as tuas ricas misericórdias. E que o Senhor possa tocar no coração de cada um, que eles possam ter também as suas vidas voltadas ao Senhor. Perdoe os nossos pecados, aquilo que não é do seu agrado, e endireita-nos, ó Pai, conforme é necessário que estejamos certo com o Senhor. Grande é o teu amor para cada um de nós e nós queremos retribuir de todos e qualquer forma esse amor que o Senhor tem nos dado e ser grato ao Senhor e entregar nossas vidas em sua mão sempre, para que seja feita sempre a tua vontade. Expulsa do nosso meio todo espírito ao contrário e que somente o Espírito Santo venha ter lugar na nossa vida para que nossa vida tenha direção certa e correta. Nos abençoe e nos ajuda, abençoe o pregador, abençoe o dirigente cante, cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nome que me faz amar, cantar em seu louvor, um som maravilhoso ouvir soar, é o nome do Salvador. Um nome que inspira amor, um nome que inspira amor, um nome que inspira amor, é o nome do Salvador. Falando mais, Jesus me amou, sofreu cruciante dor, e a minha vida libertou na força do seu amor. Um nome que inspira amor, um nome que inspira amor, um nome que inspira amor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá,
teu nome fala do amor, que toda a terra cantará um hino em teu louvor. Um nome que inspira amor, um nome que inspira amor, um nome que inspira amor, é o nome do Salvador. Graça maravilhosa, quão doce canção, que me diz, vem descansar em meu Deus. Muito perdido estava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Eu era pobre e cego, mas agora eu posso ver, pois a minha alma encontrou sua paz, pois seu sangue lavou-me e agora eu novo sou, pois a graça de meu Jesus me alcançou. Através de muitos perigos, laços e tentações, eu vivi sem encontrar solução, mas a graça me trouxe salvo até aqui, libertou-me e hoje sou feliz. Quando lá no céu chegar, contemplar o meu Jesus, eu irei lhe agradecer pela cruz, pela paz, pela vida que não terá mais fim, pois todo o mal ele já sofreu por mim. Graça maravilhosa, quão doce canção, que me diz, vem descansar em meu Deus. Muito perdido estava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Somente crer, somente crer, tudo é possível
somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Legal, fica à vontade. Tá? Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso do Senhor, rendemos-te graça por sua bondade e benignidade para conosco. Te exaltamos porque tu és o nosso grande curador, Criador e Salvador. Em ti está todas as bênçãos necessárias para a nossa vida. Abençoe, Pai, cada coração. Traga a abertura do nosso intelecto, do nosso entendimento, e que assim possamos ver com clareza e termos uma fé genuína naquilo que o Senhor propôs em favor do seu povo. Nos ajude, que o Cordeiro de Deus possa alimentar os nossos corações, encher de gozo, de paz, de alegria, e que o Senhor possa curar a dor, tirar a mágoa, a tristeza, tirar aqueles espíritos ruins que muitas vezes tenta abaixar o estímulo, o prazer de viver, o prazer de estar com as pessoas, de glorificar o seu nome. Só o Senhor pode ajudar a cada um de nós, Pai. Fortaleça-nos na tua graça e no teu conhecimento. Rogamos as tuas bênçãos no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos fazer duas leituras. Vamos ler no Apocalipse 5 e Apocalipse 10, para a nossa meditação desta noite. E que assim o Senhor possa vir abrir o que é selado aos olhos dos homens, mas que é revelado aos pequeninos. Porque assim aprove ao Senhor fazer, revelar aos pequeninos. Apocalipse 5, versículo até o 4, né? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores.
Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia. Apocalipse 10. E ouvi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. E pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Amém. Pode assentar. Que Deus abençoe. Então, nós temos falado, né, da dignidade, quem é digno de abrir o livro. Então a própria Bíblia faz a pergunta, né, quem é digno? João olha, não vê ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então sabemos que esse livro é o livro da redenção, é o livro da vida, é o direito da vida eterna que Adão perdeu. Então, assim, na simplicidade, né? Vou ver se eu consigo, em 20 minutos, falar um pouquinho dessa simplicidade, mas eu desejo que os irmãos estejam atentos, né? Depois a gente pode estar conversando sobre isso se não houver um entendimento. Porque é a graça de Deus. Não precisamos fazer um cavalo de batalha e nem termos aí uma pregação, um ensinamento todo florido, né? Florido, cheio de coisas, né? Como a mulher que se arruma e se diz e se empeteca muito, né? E não precisa disso. Dentro do seu natural, o que Deus viu é aquilo ali que Deus ama. Então, dentro dessa manifestação da graça, da redenção, a noiva foi feita no Senhor, já falamos isso, né? Como é que nós vemos isso? A Bíblia nos declara que nós fomos feitos nele, antes da fundação do mundo. Então, como é que poderíamos entender isso? Feito nele, se conseguirmos ver, no princípio, quando Deus criou o homem, né? Deus o fez macho e fêmea, assim Deus o fez. Então a parte feminina, ela estava no homem. E Deus subtraiu a mulher, então, do homem, assim, tirando do homem a mulher. A igreja de Cristo, eleita nele, foi feita nele. Então, olhar a sua manifestação. Então, quando olhamos dentro de Apocalipse 5, ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos. João chora amargamente, mas é apontado para João. Quem podia fazer aquilo? Então foi apontado para João o Cordeiro. Então João, me desculpa, foi apontado, né, o leão. João procurava um homem. Então o leão aqui é um animal, mas é simbologia, por certo não era o animal. E quando João parou e olhou para ver o leão, ele viu o cordeiro. Então, João olhou, né, disse o profeta, ninguém no céu,
nem na terra, nenhum anjo que pudesse tomar o livro e desatar os selos. Então ele chorou amargamente. Logo veio um anjo até ele e disse: não chores. Estou lendo de Almas Encarceradas, 147. Pois o leão da tribo de Judá prevaleceu. Ele é digno. Então João olhou para ver, ele viu um leão, como que havendo sido ensanguentado. Um cordeiro que havia sido morto. Quanto tempo? Desde antes da fundação do mundo. Então, estar atento a isso, né? O cordeiro morto antes da fundação do mundo. O que é isso? É o pensamento de Deus. Sempre eu me esqueço a palavra que o profeta usa para isso, né? Então, olhar desde o princípio, o programa, porque o que Deus viu na eternidade, primeiro, Deus sendo nosso Redentor e Salvador. Que forma? Humana. Então, ele trouxe a simbologia, esse humano. Ele, vamos se comparar na terra, o que ele é? Um leão. O leão, oponente, rei. Não é assim que é conhecido o leão? Rei dos animais? Então, simbologia, ele é rei. Mas é leão? Leão só o símbolo, porque é o homem. Mas João olhou para ver este leão, ele viu um cordeiro. Olha, símbolo outra vez. Né? Então vamos entender que João estava tendo uma visão da eternidade. Deus mostrando para João todo o programa de redenção e João escrevendo. Então aí temos um livro selado. O livro que voltou para a mão do dono original que ninguém podia abrir. Mas foi apontado um digno, o leão. O leão, além de ser rei, ele aponta para a palavra pura. Então, Jesus Cristo é a palavra de Deus, o verbo feito carne. No princípio estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo estava no princípio com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo que se fez carne foi profetizado por Isaías que nasceria um filho, que o seu nome seria Conselheiro Admirável, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Então, esse menino era este rei, o leão, que manifestou em simplicidade para ser o nosso cordeiro. Então, quando João olhou para ver, ele viu um cordeiro ensanguentado como que havia sido morto. Quando? Antes da fundação do mundo. Então, nós lemos, né, o profeta disse a brecha, ele disse assim: agora Deus exigia um parente redentor. Ele tem de ser um humano. Então João estava procurando um homem, uma pessoa, um humano. Ó, que coisa! O que se vai fazer agora? A lei exigia um parente redentor. Agora ele não podia tomar um anjo, ele tinha que ser um homem, porque nós não somos parentes do anjo. Nós somos parentes uns dos outros. Isso quer dizer, os anjos não são humanos. Nós somos parentes uns dos outros, nós somos humanos. O anjo nunca caiu. Ele é um tipo diferente de ser.
tem de, tem, tem de ser, tem um corpo diferente. Ele nunca pecou. Quem? O anjo, ou os anjos, né? Ele é diferente. A lei exigia um parente redentor. Todo homem na terra nasceu do sexo. Agora não está vendo o que foi o que veio? Foi ali que começou o pecado. Está vendo? Então aqui é só para nós entendermos que precisa do homem, de um homem. Mas o homem nasceu do pecado, então ninguém digno. Não podia ser o anjo, porque o anjo não pecou. Então João, vendo a visão, não havendo ninguém, ele chorou, mas apareceu o cordeiro. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então o profeta diz assim: o cordeiro surgiu. Foi até o que tinha o livro em sua destra, recebeu o livro, subiu no trono e se assentou. Isso mesmo. Terminou? Quando? Quando os selos foram revelados. Quando o último, que era tudo que ele havia redimido, não havia nada, ele veio para redimir. Então, essa simplicidade que eu quero que seja notável. João olhou, ele viu o cordeiro. Então, a expressão da Bíblia, o profeta estava usando aqui, né, não havendo ninguém, João chorou amargamente porque não havia ninguém digno. Aí ele olha, né, apresentado para ele, vê um cordeiro como que ensanguentado. Havia sido morto, então ainda mente de Deus. O cordeiro surgiu. Quando é que o cordeiro surgiu, meus irmãos? Isso olhando para nós dentro do plano da redenção. O cordeiro surgiu o nascimento do Messias. Os irmãos estão entendendo? Simples, não é? O nascimento, surgiu o cordeiro, o homem. O cordeiro surgiu. Ele foi até aquele que tinha o livro em sua destra. O cordeiro surgiu. Ele nasceu aqui. Então vamos entender Apocalipse 10. O anjo forte descendo. O anjo é o mensageiro. Esse mensageiro, então, o irmão Brana nos ensinou que o anjo de Apocalipse 10, anjo quer dizer mensageiro. E este mensageiro é o anjo forte. O anjo forte, ele é Cristo. Aí você toma Malaquias 3, versículo 1, é o anjo do pacto a quem vós buscais. Vós quem? Judeus. Qual o anjo que eles estavam buscando? O mensageiro da redenção. O mensageiro do pacto. Mensageiro, anunciante, as boas novas de Deus. Então esse cordeiro surgiu, mas esse cordeiro estava na mente de Deus. Então a expressão, ele subiu, tomou o livro. Agora ele é o único digno que pode abrir o livro, porque ele é justo, ele é santo e foi morto antes da fundação do mundo. Então, quando ele está surgindo, nascendo, manifestando-se ao mundo, este é o Cordeiro. Ele veio para redimir Israel. Porém, a noiva foi feita onde? Nele. Se a noiva está no Cordeiro, as 7 eras que formam a noiva estavam no Cordeiro.
Então a redenção que começa no Cordeiro, a sua manifestação, passando por Israel, Israel rejeitando, e então começa o trabalho redentivo com os gentios. Então, Apocalipse 10, então depois nós vemos o anjo forte descendo, as suas características, descendo numa nuvem por cima da sua cabeça, o arco celeste. Então, cada pontinho desse é uma referência da manifestação de Deus. A nuvem fala da presença de Deus. O arco celeste fala do pacto. Seu rosto era como o sol, falando da sua beleza, da sua formosura, e que ninguém pode encarar. E os pés como colunas de fogo, juízo, julgamento. Então, por um momento, ele passou por um juízo, por um fogo, para nos livrar do juízo e do fogo da condenação eterna. Então o fogo que queima o pecado, então o Espírito Santo é fogo, mas olhar pelo outro lado também, que o fogo é juízo. Lá em Israel caiu enxofre e granizo, fogo e granizo ao mesmo tempo, fogo e gelo, caiu sobre os egípcios. Então, olha o fogo. Aqueles soldados que foram falar com Elias, Elias clamou e o fogo caiu do céu e consumiu aqueles homens. Juízo. Então, olhar que ele recebeu juízo para nós, ou em nosso lugar, ele está se manifestando como nosso Deus. Ele tem o livro na sua mão. Não vai dar, né? Tá bom. Nós vamos ter que repetir isso, Ele tem um livro na sua mão. Agora o livro aberto. Então agora ele está expondo o reino dos céus. Ele foi guiado por Deus. Quem? O Cordeiro. O Espírito Santo estava nele. A presença de Deus. E então ele se tornou o nosso pacto. Ele sofreu a condenação do pecado, que é a morte, para trazer sobre nós vida eterna. Então agora, com a sua morte, ele dá à luz a noiva. Após anunciar o reino, a graça, o ano da libertação, então o profeta de Deus ensina que quando a lança cortou o seu lado, ali nasceu a noiva. A noiva quem é? As eras. Então, depois dele ter anunciado o reino do céu, após o leão ter bramido, aí vem uma vírgula, vem tempo, foi ouvida a voz dos 7 trovões. 7 trovões, a voz de Deus ecoando nas 7 eras da igreja. Então, os 7 anjos são ceifeiros, disse o Senhor Jesus. O fim do mundo, seria a ceifa, os ceifeiros são os anjos. Então os anjos, mensageiros enviados da parte do Senhor Jesus, que estava no Senhor Jesus para esta noiva eleita. Então aí vemos 7 eras, 7 trovões, 7 trombetas, 7 igrejas, isso falando então desse plano de redenção, que
só pôde ser manifesto a partir do Cordeiro. Então a noiva estava em Adão, a noiva de Adão, a mulher, e a noiva de Cristo estava em Cristo. Ela nasce então ali do Calvário, quando o Senhor dá à luz a sua igreja, jorrando a água, o sangue, e derramando o seu Espírito sobre nós, falando do novo nascimento. Então, assim, Deus envia os seus 7 anjos, e isso era para ser revelado. Quando? Quando terminasse as eras da igreja. Então nós chegamos à última era, Deus traz a revelação disto. E hoje então nós vendo que nós saímos do Cordeiro. Nascemos dele. Fomos feitos nele antes da fundação do mundo. Nascendo do Cordeiro. Tirado do seu lado. Aí está cada eleito, cada filho. Então, quando é que o Cordeiro surgiu? Quando ele veio do trono do Pai. Então isso eu não posso entender que tem que acontecer em 1963, porque em 1963 Deus está revelando estes segredos ao seu profeta, o seu servo, mostrando estes acontecimentos aos gentios através das 7 eras, das 7 trombetas. E o Espírito Santo, que é o revelador, habitando no homem, 7º anjo, por nome de William Branham, trazendo esta graça e manifestando aos homens. Mas quem revela é o Espírito Santo. O 7º anjo, ele só é um profeta porque o Senhor Jesus, quem disse em Apocalipse 10, no versículo 7. Então você olha Apocalipse 10, trazendo o relato do anjo forte descendo, do anjo forte conclamando a sua mensagem, bramindo como leão. Na sequência, então, ouvir a voz dos 7 anjos, ou me perdoe, dos 7 trovões, que é os 7 trovões, repetindo, a voz de Deus, é o trovão. Então Deus falando por meio de seus anjos, é a voz de Deus ecoando através de seus mensageiros, anjos mensageiros enviados da parte de Deus. Então o Senhor Jesus mostrando isso a João, ou João recebendo estas revelações, e então João disse que ele ouvindo a voz dos 7 trovões, ele ia escrevê-las. Ou seja, aquilo que ele ouviu, Deus falando através de seus 7 mensageiros, ele ia anotar aquilo para deixar escrito. Então o anjo bradou e disse: não escreva, porque isso deve ser revelado no dia do toque da 7ª trombeta, ou seja, nos dias do toque da mensagem do último anjo. Não escreva, né, sela, mas nos dias da voz do 7º anjo. Então, anjos, mensageiros, ceifeiros da parte de Deus. Então, quando chega o 7º anjo, ele vem, Deus mostra através da sua mensagem quando surgiu o Cordeiro. Então, primeiro,
a Bíblia nos mostra que antes da fundação do mundo, ele foi morto. Como sendo morto, imolado antes da fundação na mente de Deus, é o único homem digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Então, os selos está guardando para alguém. Há um destino da palavra de Deus para cada era. Então, Deus fala em cada era. É o próprio Deus falando através de seus 7 mensageiros. É muito lamentável quando as pessoas, ao ver Deus manifestado em seus mensageiros, principalmente no mensageiro desta última hora, ver o que Deus fez através dele e confundi-lo com Jesus Cristo, tirando de coesão a palavra de Deus. Porque o único homem digno de abrir o livro, desatar os selos e de nos redimir, este foi o Cordeiro. Este é o leão que surgiu. Surgiu para esta redenção. E dele nascemos. Então, no primeiro selo, o irmão Brana disse, né, em seu ensinamento do primeiro selo, que o segredo era para ser revelado quando o Cordeiro deixar o trono do Pai. Então, agora eu creio que fica simples, né, meus irmãos, para entendermos que o Cordeiro descendo, deixando o trono do Pai, é sua manifestação. Hoje, não. 2000 anos atrás, mas não foi em 1963, não temos amparo bíblico para isso. Não há escrituras para apoiar este pensamento que foi em 1963. Isso são conjecturas dos leitores da mensagem de William Branham, querendo fazer este acontecimento no Monte Pôr do Sol, quando foi manifestado ali 7 anjos. E para os filhos de Deus, que pode ter uma visão espiritual, o profeta mostrou que aqueles 7 anjos são os 7 mensageiros, as 7 eras da igreja. Não é fazer confusão, porque o profeta expressou que dentro daqueles anjos havia um sobressaliente, um robusto. E quando leem isso, eles dizem que é Jesus Cristo, e o profeta não o diz. Aí vem as interpretações, porque aí, qual é a interpretação? O irmão Branham não podia falar. Mas se você ler o 7º selo, a partir do parágrafo 400 por ali, você verá o irmão Branham colocando aquilo ali em perfeita ordem e dizendo que são 7 anjos. Ele nunca disse que é o anjo forte. Agora, o meu intuito é que os irmãos aprendam isso e quem ouvir possa parar, pensar, analisar. Porque não há escrituras para apoiar o pensamento de uma visão que foi dada ao profeta de Deus, e Deus disse, que aquele homem espiritual, Deus fala com ele através de sonhos e visões. Então, se ele teve visões, Deus disse, o que ele falar, se vier a acontecer, ele é o meu profeta. Então Deus deu a visão, irmão Branham falou a visão dos 7 anjos, aquilo aconteceu. Então isso é uma prova para nós que
o sétimo anjo é um profeta. É provando que Deus zela por sua palavra, mas em momento algum o profeta destacou aquilo ali como segunda vinda. Então são interpretações, Então quem faz essas interpretações vai dizer que eu estou interpretando, porque eu estou dizendo que o pensamento deles é interpretação. Então olhe a palavra de Deus, difunda a luz e fique com a verdade. Agora eu estou falando para você a verdade. Ele vai dizer, não, o irmão estava mentindo, porque ele é um mentiroso. Ele está torcendo a mensagem, está distorcendo. Mas quem faz isso e distorce, sempre vai dizer que o outro está distorcendo. Meu intento não é combater com ninguém, nem contra ninguém, mas é que nós tenhamos clareza da manifestação de Deus. Então o cordeiro surge, a noiva nasce dele. Então o cordeiro veio do trono do Pai. O que? Nascimento do Messias. João o apontou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você pode dizer, mas o irmão Branham disse que no tempo do fim tinha que vir outro igual a João. E eu pergunto para você, o que o sétimo anjo fez não foi mostrar o cordeiro outra vez? Não foi mostrar a redenção, o sangue do cordeiro, o cordeiro imolado, o cordeiro redimindo, o plano de redenção? Como João, eis o cordeiro de Deus. João olhou para ver o rei, o leão, mas ele viu o cordeiro. Então o cordeiro, o redentor, o substituto de cada um de nós, morrendo por nós, então ele surgiu. Então Deus estava nele, vestido de uma nuvem, é a presença de Deus na terra, Deus no Messias, Deus em carne humana. Tinha sobre a sua cabeça o arco celeste, aliança eterna. E assim então Deus, o Cordeiro surgiu. Aquele Cordeiro que veio do trono do Pai. Se ele não vem, não tem trovões. Se ele não viesse, não teria 7 eras, não teria a noiva. Se tivesse cumprido ali com o Messias, a 70ª semana completa, ela cumpriu a metade. O cumprimento da metade foi 3 anos e meio. Mas é uma semana, são 7 dias. Metade da semana, 3 dias e meio, 3 anos e meio. Então, dentro desses 3 anos e meio, o Cordeiro manifestou a graça, a redenção, e foi sacrificado por nós. Ele bramiu como leão. Foi morto. Ressuscitou, nos garantindo a vitória por meio da fé neste acontecimento. Se os judeus tivessem reconhecido ali, tinha acabado tudo, porque o plano de Deus termina-se quando conclui as 70 semanas de Daniel. Então, se o Cordeiro viesse só resgatar a Israel, teria terminado tudo e não teria passado mais 2000 anos, já tinha começado a eternidade lá, nós não teríamos vindo à existência. Não é verdade? Então nós que estávamos no Cordeiro, fazemos parte das 7 eras, o Cordeiro surgiu, com o surgimento do Cordeiro nós somos feitos nele, ainda que ele manifestou há 2000 anos atrás, nós somos feitos nele, desde a eternidade. Então, ele veio chamar a sua noiva. Quando o Cordeiro deixa o trono, manifesta a noiva.
Se ele não vem, não havia manifestação. Então o Cordeiro surgiu para redimir o homem que caiu ao pecado. E assim então ele veio e tem nos alcançado. Amém? Que assim o Senhor possa acrescentar em nossos corações a graça, o conhecimento, a revelação, que desperta em nós a fé. A fé é ver e crer. Muitos podem ver e rejeitar e dizer que é falsa doutrina, é falso ensinamento, mas o eleito fala, não, mas faz sentido, porque Deus revela aos pequeninos. Graças te dou, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos. Há muitos entendidos, há muitos sábios a seus próprios olhos. Mas a sabedoria divina traz a diferença para o nosso coração. A revelação do Senhor, o esclarecimento, é o que posiciona cada eleito. Que assim então o Senhor acrescente isso em nossas vidas. A graça, a revelação, o conhecimento. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso do Senhor Jesus, nós te glorificamos, te damos graças, porque tu és santo e maravilhoso. O Senhor providenciou isso para os seus filhos, desde a eternidade. Que o Senhor possa confirmar isso em nossos corações, Pai. E a fé declarar isso para nós, e ao crermos, então, sermos justificados no Senhor pela fé. Abençoe o teu povo e sela com teu Espírito. Nós te pedimos no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.